Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estejam com vocês mais uma vez para estudarmos as Sagradas Escrituras. O estudo de hoje é o estudo de número 73 e ele tem como título A Luta entre o Capital e o Trabalho. Após a nossa oração inicial, então, entenderemos o que isso tem a ver com a Palavra de Deus. Você verá que tem muita coisa a ver. Eu convido a você que se ajoelhe juntamente comigo para orarmos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu glorioso nome por toda a eternidade. Também o nome do seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos por poder estudar mais uma vez a Tua Palavra e suplicamos, Senhor, que venha nos ajudar a compreender mais esse estudo da Tua Santa Palavra. Vivemos, Senhor, tempos difíceis, com muito desemprego, muitas pessoas passando necessidades em nossa nação e também em outras nações, em outros países, próximos ou distantes. E nós pedimos, Senhor, que tenha misericórdia dos teus filhos e nos ajude, Senhor, a superarmos nossas lutas e dificuldades pelo teu grandioso poder e o teu amor, a tua misericórdia. Pedimos essas bênçãos em nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Em nossos dias nós vivemos aflições terríveis com relação a este tema. Os grandes detentores do capital, muitas vezes eles seguram o capital dependendo de algumas exigências e milhares de pessoas passam necessidade por não ter trabalho. Vamos entender um pouco mais por que isso tem acontecido. Um dos motivos eu já quero comentar aqui, adiantar, que inclusive o estudo ele não comentou sobre isso, mas é algo claramente perceptível por cada um de nós. Eu creio que talvez o estudo até não comentou, porque na época em que o livro foi escrito não era uma questão tão notável como em nossos dias. Como nós vimos no estudo anterior, a tecnologia e a ciência têm aumentado consideravelmente e muitos empregos têm sido destruídos porque as máquinas passaram a fazer esse trabalho. E isso é realmente muito triste. Trabalho que muitos e muitos homens poderiam fazer, está sendo feito por apenas uma máquina. Esse também é um dos fatores pelos quais o desemprego, as crises, a fome, elas têm aumentado consideravelmente, entre outros tantos motivos, né? Mas vamos para a primeira pergunta de nosso estudo, que é a seguinte: qual é uma das razões pelas quais os últimos dias serão trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, segundo Timóteo 3, verso 2. Então essa é uma das razões, né? Em nosso tempo, enfrentamos tempos difíceis porque a avareza, aqueles
que amam a si mesmos, as suas preferências, em detrimento das necessidades dos outros, tem sido considerado um dos maiores motivos pelos quais vivemos tempos difíceis. Vamos ver a pergunta de número 2. Quando, de acordo com as profecias, os homens acumularão grandes fortunas? Eia, pois, agora, vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Tiago 5, 1-3. Então, meus amados, aquelas pessoas que estão acumulando riquezas, elas estão entesourando, elas estão guardando para os últimos dias, porque essas riquezas, elas serão o motivo da sua desgraça, como nós vimos aqui. Isso é muito triste. Nós dizemos isso com pesar, porque não era para ser assim. Vamos seguir para o próximo slide aí, que é uma nota em nosso estudo, que vem dizendo assim: temos chegado à época de vastas acumulações de riquezas, quando parece haver uma tresloucada corrida para ganhar dinheiro bem depressa. E os milionários e multibilionários estão em grande evidência. Falando sobre este assunto, o reverendo H.W. Bowman, que eu não gosto de chamar ninguém de reverendo, porque reverendo é só Deus, né? Mas está aí a citação, no livro de sua autoria, Guerra entre o Capital e o Trabalho, diz: essas fortunas colossais, essa acumulação de dinheiro, as companhias que reúnem quantias avultadas, nada disso, com o rápido aumento da pobreza, jamais foi visto no passado. Só mesmo essa época se amolda a profecia. Então, meus amados, realmente é isso que tem acontecido, né? Aqui, quando o livro foi escrito, ele falou milionários e multimilionários. Hoje nós temos homens aí que são bilionários. Homens que têm realmente fortunas colossais. Homens e mulheres, né? Que têm fortunas colossais. Enquanto milhões e bilhões, até mesmo bilhões, têm vivido na miséria. Pergunta 3. Por que Cristo na parábola reprovou o homem que escondera o talento? Vamos ver por que Cristo o reprovou. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. São Mateus 25, 26 e 27. Vamos para a nota em nosso estudo. Servilismo para com as riquezas, diz J.S. Mill, é uma maldição social. Vespasiano disse uma verdade ao declarar: a riqueza é boa coisa, se bem adquirida e bem empregada. Pedro Cooper também proferiu uma grande verdade semelhante à aludida. O homem rico é apenas um mordomo constituído para o bem da humanidade. James A. Pater, milionário de Chicago, antigo vendedor de farinha de trigo afastado do comércio ao anunciar a intenção de distribuir a fortuna em obras de caridade, disse: creio que o homem deve distribuir boa parte de sua riqueza enquanto estiver vivo. Não pode levar consigo deste mundo $1 sequer, embora eu conheça alguns que parecem crer que podem fazer tal coisa. Quero mesmo abrir mão da maior parte da minha fortuna. Espero, antes de morrer, poder ajudar muitas instituições de caridade. Ponho em dúvida a conveniência de deixar grande herança em dinheiro para os filhos. Muitas vidas têm sido arruinadas por causa de vultosas heranças. Os filhos de um ricaço lucram mais quando têm de lutar para ganhar a vida. Washington Times, de 5 de novembro de 1910. Então, meus amados, essa é a realidade, né, que nós temos aí em nossos dias. Muitas pessoas elas estão acumulando na terra
e não estão acumulando no céu. Quando lá na parábola Cristo disse, né, daquele que enterrou o seu talento, por que você não multiplicou? Não era multiplicar para ele guardar para si, não. Isso era uma maneira figurada de Jesus dizer que o que ele recebeu ele deveria ajudar outras pessoas e não guardar para si, né? Pergunta 4. Que disse Cristo que o jovem rico deveria fazer? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. São Mateus 19, 21. Nós vemos que isso realmente frustrou aquele homem, porque ele tinha muitas posses, né, vem dizendo as Sagradas Escrituras. Hoje, se Jesus dissesse isso, até mesmo para algumas pessoas que se dizem cristãs, eles também voltariam tristes como aquele homem, porque eles são tão apegados às suas riquezas, que eles preferem as suas riquezas e se perder junto com elas, do que as mansões celestiais. Pergunta 5. Na parábola, que disse Deus ao homem rico que pensava construir grandes depósitos para armazenar o que possuía? Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? São Lucas 12, verso 20. Então aquele homem foi considerado como louco. Por quê? Ele estava fazendo planos e mais planos aqui para essa terra, mas não estava pensando após a sua morte o que aconteceria. Se ele estava realmente preparando a sua vida para viver na eternidade com Deus. E assim muitos também têm vivido hoje. Pergunta 6. Como têm vivido os ricos no dizer de São Tiago? Vamos ver o que ele diz. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. São Tiago 5, verso 5. Isso quer dizer que têm vivido na luxúria e nos prazeres, sem ligar importância alguma às necessidades dos pobres e do grande mundo que os rodeia. Têm vivido somente para gozar sozinhos, sem pensar na responsabilidade para com Deus nem para com o próximo. Essa é a situação de muitos, meus amados. E isso é uma grave situação. Assim como os homens, eles cevam, vamos colocar num poço, num rio, eles cevam ali para pegar aqueles peixes, eles vão jogando comida para engordar aqueles peixes, vão jogando comida para engordar aqueles peixes, não sabendo aqueles peixes que dentro em breve eles serão apanhados na rede ou no anzol e morrerão. Assim muitos também têm vivido deliciosamente, têm se engordado para um dia de matança. Quão grave é isso, meus amados? E precisamos estar atentos para não nos envolver nesse sistema de coisas deste mundo capitalista, consumista, egoísta, para sermos assim também destruídos, junto com os orgulhosos, os egoístas, os mais amantes de si mesmos, que amigos de Deus e amantes de Deus e do próximo. Pergunta 7. Quem dá força ao homem para que possa adquirir riqueza? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Deuteronômio 8, verso 18. Então, muitas pessoas orgulhosamente dizem, né, o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. São pessoas tolas, são pessoas ignorantes, porque é Deus que nos dá saúde e nos dá força para nós adquirirmos o que temos. E precisamos saber administrar da melhor forma possível, né? Pergunta 8. Como têm os ricos tratado os justos conforme escreve São Tiago? Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. São Tiago 5, verso 6. Não existe coisa alguma mais terrível e cruel do que a inveja ou a cobiça. Para alcançar seu objetivo, a cobiça não respeita os direitos, nem o conforto, nem a vida dos que forem alvo de seus horríveis planos e intrigas. Os íntegros ou justos, no entanto, não se levantam contra essa maneira injusta de tratar. Então, meus amados, nós percebemos aqui que os ímpios eles têm tratado os justos com tirania, com crueldade.
Mas gente, em breve esse quadro de coisas ele vai mudar, né? Pergunta 9. De que maneira têm os ricos defraudado os trabalhadores? Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. São Tiago 5, verso 4. É lógico que aqui nós temos uma comparação com trabalhadores do campo, da lavoura, mas isso tem acontecido também em todos os aspectos, em todos os ramos de trabalho. Os homens, eles têm retido o que seria de direito e por isso tantas confusões têm acontecido, né? Pergunta 10. Pretendendo o aumento de salário, que fazem muitos trabalhadores? Essa você já até sabe, né? Mas vamos para a resposta. Organizam-se em classes, entram em greve, etc. Embora estes meios possam conseguir bons resultados por algum tempo, amenizando provisoriamente a situação, contudo não eliminam o mal, nem resolvem o caso de maneira definitiva. O mal tem raízes profundas, está no coração humano e coisa alguma a não ser a conversão, uma mudança do coração e dos sentimentos, pode eliminá-lo. A luta entre o capital e o trabalho é inevitável e irreprimível, enquanto existirem no mundo o pecado, o egoísmo. E perto do fim essa luta se tornará mais e mais intensa, porque então o pecado terá atingido o mais alto grau. Olha, meus amados, a pessoa que escreveu isso aqui, lá nos idos de 1950, década de 50, 40, talvez foi escrito até antes, né? E o livro manteve aí essa edição, essa nota. Se ele vivesse em nossos dias hoje, veria, né, que realmente o que ele escreveu tem acontecido. Quantas e quantas greves têm acontecido. Pessoas que confundem baderna com greve, porque a Constituição brasileira ela garante o direito à greve, que é a cessação laboral para a reivindicação de interesses dos trabalhadores. Mas o que tem acontecido é que as pessoas, ao invés de somente interromper a sua atividade laboral e fazer protestos decentes, sem incomodar e atrapalhar e depredar, não, eles têm feito, além das greves, eles têm feito tudo isso. Eles têm bloqueado vias, eles têm destruído patrimônios e grandes perturbações sociais elas têm acontecido, meus amados. Tudo fruto da arrogância, da inveja, da cobiça, não só dos poderosos, mas também das classes inferiores. Pergunta 11. Indicam as Escrituras que haverá violência nesta luta? Vamos ver. Ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se encarrega a si mesmo de dívidas? Não se levantarão de repente os que te hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar? E não lhes servirá tu de despojo? Abacuque 2, 6 e 7. Nós vemos aí, meus amados, que realmente tem acontecido lutas, tem acontecido perturbações, tem acontecido dores terríveis, né? Pergunta 12. Deseja Deus que seus servos façam parte destas agremiações de classes? Essa é uma pergunta importante, vamos ver. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Isaías 8, verso 12. Olha, meus amados, aqui nós temos nesse texto de Isaías uma clara declaração, uma clara alusão, uma clara também aplicação, né, desse texto a este caso. Não chamar conjuração o que eles chamam conjuração. Não temer o que eles temem. Não buscar estar no meio deles, né? Assim como também diz outro verso da palavra de Deus, não se ajuntar com eles em julgo desigual. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso, né? Para não estarmos envolvidos com pessoas com interesses muitas vezes obscuros, né? Pergunta 13. A quem devemos temer e respeitar? Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Isaías 8:13. Então é a Deus que nós devemos temer, meus amados. Não temer sindicatos,
não temer pressões para participar de movimentos que são contrários à palavra de Deus. Precisamos estar muito espertos para não sermos envolvidos em redes de intrigas e de situações que não cabe a uma pessoa que quer buscar a Deus e crê que Deus sustenta os seus filhos a se envolver nessas coisas. Pergunta 14 e penúltima de nosso estudo. Que deve o povo de Deus fazer neste tempo? Vamos ver. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Isaías 8, verso 13. Então vamos ter paciência, meus amados. Vamos buscar de Deus forças, buscar de Deus paciência para superar, todas essas lutas. E última pergunta, pergunta 15. Que mandamentos, sendo obedecidos, resolveriam pacificamente esta luta crescente e quase generalizada? Vamos ver então aqui alguns textos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, São Mateus 22, 39. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, Filipenses 2, verso 4. E o último texto, São Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, meus queridos, meus amados, que nós sigamos esses mandamentos, que nós amemos ao próximo como a nós mesmos, que nós busquemos também os interesses das pessoas, nos coloquemos um pouco no lugar delas. Eu digo isso para ambas as partes, E que nós busquemos também fazer aos homens aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, para que assim vivamos uma vida mais harmônica possível enquanto ainda estivermos aqui. Que Deus nos abençoe, que se você está passando dificuldade por uma situação de desemprego, de privação da subsistência básica que você precisa, que Deus abra as portas de um trabalho para você, para que você viva dignamente e leve o sustento para a sua casa. Até o nosso próximo estudo, se for da vontade de Deus. Tchau!